aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Mauro de Souza. Tudo bem, Mauro? Bem, boa tarde, Felipe. Antes de mais nada, agradeço aí pela oportunidade de estar participando aí com você. Obrigado. Não, com certeza você só tem a acrescentar nessa série. Só uma pequena introdução. O Mauro se diz um paulistano da gema, morou praticamente sua vida toda em São Paulo. É mestre nacional, foi mestre nacional nos anos 90, com 29 anos. Conquistou vários títulos em jogos regionais, jogos abertos, campeonatos abertos. Tem muita história, principalmente quem é aqui do meio, aqui de São Paulo, sabe que o Mauro faz parte dessa história. Mas, enfim, vamos começar pelo começo. Como é que você teve o primeiro contato com o jogo? Olha, foi assim, né? Por volta dos 12 anos, mais ou menos, um tio me ensinou o movimento das peças. Aqui em São Paulo. E no, Paulo, e no Clube do Banco do Brasil, na época, tinha xadrez forte, né? Uhum. E tinha um professor lá que, inclusive, você entrevistou, que era o Herbert, lembra? O Herbert Carvalho, né? Aham. Eu tive aí as primeiras noções com ele. E eu gostava de xadrez, eu joguei na escola, depois eu tive uma temporada no Borba Gato também, né, no clube, na galeria de xadrez Borba Gato, que era ali próximo onde eu morava. E depois eu fui conhecer o clube de xadrez, onde eu joguei, né, mais da minha vida toda. Foi isso aí, né? Foi. Comprei livro, Com quantos anos você teve esse primeiro tinha contato com uns o 12 clube? anos, por volta dos 12 anos. Eu Já. comecei a jogar xadrez, assim, né, torneios, 12, 13 anos por aí, né? Foi no começo da adolescência aí. Esse começo foi jogar e ter essas aulas? Você já gostava de estudar? Teve contato com literatura de xadrez? Você acha que te ajudou? Olha, era diferente de agora, né? Não tinha, assim, treinadores, né, professores. O Herbert, na ABB, ele levava, né, lá, revistas russas para a gente estudar, né, analisar, né? Uhum. Mas eu tinha literatura da época, né? E jogava muito também, né? Lá no clube, né? Ia jogar lá. Os relâmpagos, né? De sábado. Na galeria de xadrez Borba Gato também tinha, né? Uhum. Então, foi isso aí, né? Aí você vai se inteirando no meio, né? E Você vai. e desses livros, teve algum que você acha que te ajudou bastante? Ou você acha que a sua evolução deve mais ao jogar a prática? Olha, as duas coisas, né? Vai junto, né? Porque à medida que você está jogando, né? Principalmente nessa fase aí da adolescência, né? Você quer aprender, né? Você tem contato, mas não tem nada. O que eu li assim de xadrez, não tem nada de diferente aí do que é citado nas outras entrevistas, né? O livro de estratégia do Pacman, os Uhum. volumes do Grau, né? E era isso que tinha, né, para a gente ler, né? E tinha os informadores iugoslavos também, Uhum. que era uma fonte de referência nossa. Então era isso aí. Mas as duas coisas juntas, né? Mas eu sempre gostei, assim, no começo, né? Eu sempre gostei muito de jogar, né? Eu Uhum. gostava de jogar, então passava muitas horas lá jogando no clube e estudava também, né? Um pouco, né? Estudei um pouco de xadrez também, né? Uma época aí, com mais afinco, né? Uma época, depois você vai se, assim, você vai perdendo um pouco o gás, né? Uhum. Mas tive, né? Parecido provavelmente com o que você fez também, né? E os outros, né? Era mais ou menos esse. Tem momentos de mais euforia de estudo, né? Quanto foi esse tempo que você acha, não? Durante esse período da minha vida, eu realmente peguei um pouco mais pesado no jogo? Ou não chegou a ter um momento exato? Olha, foi no tempo assim que eu fiz a primeira norma de mestre internacional, né? 91, né? Uhum. E foi até a época de eu fazer o título, né? De mestre internacional, né? Que foi em 97. Foram esses 6 anos aí que eu estudei mais. Uhum. Foi Ah. esse tempinho aí. E eu cheguei a ter, né? Naquela época, o nono ranking do Brasil por uma lista, né? Aham. Pra Que, colher os que era, resultados, era né? difícil, né? Estar entre os 10 melhores, né? Assim, mas foi por pouco tempo, né? Também nunca fui um cara muito disciplinado para estudar, né? Não era assim muito, não foi uma coisa muito focada, né? Muito pesada, né? Não, foi um jogador de tiro curto, né? Depois disso aí já senti uma caída grande do nível. Tanto é que eu nunca recuperei esse ranking, né? Nunca cheguei a ter esse ranking de novo.
foi isso aí. Depois eu me dediquei muito a dar aula, né, a lecionar e jogar opens, né, que era uma coisa assim que não valia ranking, né? Você jogava ali pela premiaçãozinha, né? Um pouco pela farra também, né? Dos Você torneios. está falando do Mini Open, Relâmpago, esses torneios, é Mini isso? Open, Relâmpago, ao circuito de xadrez rápido da federação que tinha. Uhum. Que mais? Opens, né? Comuns, né? Opens. Final de brasileiro, olha, eu só joguei, eu acho que uma, né, na minha vida. Não, eu joguei 89, 92, né? Uhum. Então, eu não foquei muito nisso, né? Não Não chegou a ser. era assim, mas só para tentar entender, não era algo que você tinha tanto interesse? Tipo, você jogava xadrez por quê? Vamos perguntar assim. Você gostava, o que que era o que te atraía assim nessa época? Então, são várias fases da vida, né? Uhum. Durante um certo tempo, que eu falei para você, isso aí eu tenho certeza. Eu não vou lembrar tudo, né? Mas para ter o título de mestre internacional, isso aí foi importante, né, para mim, né? Eu sabia que isso aí ia me dar uma certeza, né, de conseguir mais aulas e tal. E eu cheguei a pensar em tentar ser grande mestre, né? Uhum. Mas só que eu desisti logo, né? Eu vi que a dificuldade de ser grande, eu já tinha 29 anos também, né? Uhum. Então, eu comparo assim, né? Na época, né? Isso, em 97, eu tinha mais ou menos o mesmo ranking que o Everaldo Matsura, né? Uhum. Ele chegou a grande mestre, ele batalhou, tal, chegou. A gente tinha mais ou menos a mesma. Só que ele preferiu outro caminho, né? Também, né? Também mais disciplinado, né? Também, né? Uhum. Então foi mais ou menos isso, né? Então eu cheguei, né? Eu cheguei a dedicar firme, né? Também, né? Tive a minha época, mas também eu chegou uma hora aí que eu já achei, ó, agora é a hora aí de dar uma paradinha. Então foi isso aí, né? Basicamente foi isso. Tá. Mas a época que eu tentei ser mestre internacional, né? Nesses anos aí que eu lhe falei, né? Aí eu dediquei um certo esforço. Foi Legal. isso aí. Era um estudo solo, sozinho? Ou você, como é que era esse estudo nos anos 90? Era solo, não tinha, eu tive assim, né? Eu tinha colegas de estudo, né? Assim, eventuais, né? Esporádicos, né? Mas era solo. Eu não tive um treinador no sentido que se tem hoje em dia, né? Isso aí era solo, né? Era em casa, fazia assim, exercício de tática, né? Que é uma coisa que hoje em dia todo mundo recomenda, né? Uhum. Então, que para mim era muito difícil de fazer, né? Então, Era. Sim, então esse é um ponto interessante. Você hoje, como enfim, você já está há mais de décadas nessa área de professor, né, de xadrez. Você acha que você poderia dar aqui dicas para você quando você tinha, sei lá, 15, 16 anos, que poderiam te poupar um certo esforço e uma dificuldade a mais no futuro? olha, para mim, né, se eu fosse Isso. voltar no tempo, né, teria que investir muito, né, nessa parte de cálculo. Para mim era um problema, né, na época, né? Quando a posição dependia de calcular, eu tinha problema, né? Era quando tratava assim de conhecer, colocar as peças mais ou menos bem, né? Uhum. Então essa seria uma coisa e outra melhorar a minha condição física, né? Isso aí hoje em dia todo mundo sabe e tal, né? Mas ela sempre foi muito precária, né? Então eu me cansava muito, né? Nos Uhum. torneios, né? Não era muito focado nessa parte. Então, essas seriam as coisas que eu procuraria, né? Fazer e selecionar um pouco melhor os torneios, né? Também. Por exemplo, só. Olha, por exemplo, né? Você teria que jogar, né? Por exemplo, né? Se você tivesse chance, assim, você teria que jogar mais torneios valendo ranking, né? Mais Uhum. torneios opens, né? Menos relâmpago, menos xadrez rápido, né? Uhum. Tentar reservar energia para isso, né? Essa seria uma coisa. Mas isso aí exige uma disciplina que, às vezes, eu falo para os meus alunos, né? Não é possível para qualquer um fazer, né? Uhum. Tem esse detalhe. Então, você tem que saber a tua limitação, né? Até onde você vai, né? Cada um sabe onde o calo lhe aperta, né? Sem dúvida. Aham. Você... É uma coisa assim que eu procuro passar para os meus alunos, né? Procura se conhecer também, né? Antes Sim. de você se envolver nisso aí, né? O que você vai poder fazer realmente, né? O que é possível para você, um programa realista, né? De estudo, né? Da maneira de você enfocar o xadrez. É isso aí, né? Realismo, né? Nessa hora aí. Uhum. Seria mais ou menos isso. Bom, você já citou de muitos
torneios de Blitz e Mini Open, só para quem talvez não seja daqui de São Paulo, do meio, o Blitz é um torneio, enfim, é um relâmpago jogado de sábado, um torneio com muitas rodadas, Sim, e o Mini Open é um sim. torneio de sexta-noite, já quando teve acréscimo é 12 minutos com 3, mas eu imagino que antes era 15 minutos, alguma coisa assim, né? Exatamente, exatamente isso. E o E relâmpago era 5 minutos antes e agora é 3 com 2. isso, e você era figurinha certa nos anos 90. Então eu queria que você comentasse um pouco da sua relação com o Clube Xadrez de São Paulo e com as pessoas ali que realmente também faziam parte. Eu comecei a frequentar o clube só no final dos anos 90, ainda assim era esporádico, porque eu não era, mas eu lembro que tinha algumas pessoas que, as poucas vezes que eu ia, sempre estavam lá. Uhum, é verdade, porque era assim, né? Praticamente era o único centro, né? Não tinha internet, né? Você não tinha com quem jogar. Os torneios sempre foram muito fortes, né? Até hoje é forte o torneio Relâmpago lá, né? Às vezes aparece algum grande mestre lá, né? Para Uhum, jogar lá com a gente e não ganha o torneio, né? sim. Então, é sempre forte, né? O último que teve lá, você ganhou, inclusive, né? Que eu participei também. Que foi Depois de o. alguns fracassos anteriores, mas de vez em quando deu certo. Mas você vê que é um. Mas você vê, né? Que é um torneio que mesmo o amador, né? Ele se esforça, entendeu? É um torneio legal, né? Sem E dúvida. tem para dizer isso, né? Naqueles anos 90 era o único centro que tinha, né? Basicamente não Então, tinha opção, é isso. Se você quisesse não tinha jogar com gente que também, joga direito, tinha que ser claro, né? E lá. outra coisa, né? Um centro de convivência também. Porque Uhum. no quarto andar tinha um restaurante, né? Hum. E o pessoal se reunia lá para convívio social também. Durante muitos anos foi assim. Até hoje é, né? Mas uma dimensão menor, né? Do que era naquela época. É, Já diminuiu um pouco, né? Já não é tanto. Mas é um lugar assim, é um espaço de convivência social também. de pessoas que E têm em acho que comum o xadrez, né? tem como um xadrez, a gente tinha um xadrez lá, né? Então, e também, né, para arrumar aluno, né, o pessoal que vivia de xadrez, né, era ali, né, Uhum, fazer contatos, os torneios, assim, a premiação durante uma certa época era muito boa, né, uhum. a premiação valia a pena, né, e também era o que tinha, né, não era como agora, né, que você pode dar aula online, academia, né, de xadrez e Era mais essas difícil coisas, também se fazer notar, né? De alguma maneira. era mais difícil. Tinha uma grande vantagem em relação à época de hoje, que você tinha o patrocínio das prefeituras, né, isso aí acabou, né, Uhum. então, Para jogos abertos, jogos regionais, né? exatamente. Isso aí deu uma quebrada no xadrez violenta, né? Sem Então, dúvida. assim, né? Ainda bem que eu já tinha parado, né? Nessa época, isso, né? Eu ia assistir, né? Ainda Pois bem que é. eu já tinha saído fora disso aí. Mas isso aí quebrou as pernas de muita gente. Aí dá pena, né? Eu tenho pena, né? Dessa geração nova de estar tão, assim, carente de um apoio que eu acho que eles merecem, né? Sim. Eu acho que, É uma verba que dá uma certa tranquilidade se o cara quiser realmente se dedicar, né? claro, claro. Olha, o jogador de xadrez, né, pela minha experiência, assim, né, eu tô com quase 53 anos, né, é um cara ali que se você dá uma graninha, né, para ele poder jogar, um patrocínio todo, ele tá feliz, entendeu? Uhum. Não custa muito caro, né, mano? Tem as exceções, né, mas não custa muito caro você incentivar o cara, né? Uhum. Então, se ele tem ali, né, uma bolsa, né, aquela bolsa lá da prefeitura, ele leva o xadrez tranquilo. Eu vi muitos assim, né? Muitos seguirem, né, nesse caminho. Hoje Uhum. em dia tem a internet, né? A internet é uma facilidade, é outro mundo, né? Mas aquele tempo era bom também, né? Era legal, era uma chance que as pessoas tinham de se dedicar, que hoje em dia acabou. Tá certo. Dentro do Clube de Xadrez de São Paulo, da minha memória, eu lembro você sempre que eu ia lá. Eu lembro também do falecido mestre internacional Alexandre Sorin Segal, que eu sei que vocês eram conhecidos, amigos, né? E se você pudesse Uhum. falar eu sei que é alguém que teve uma vida muito longa, com muita história. Eu sei que a gente só está fazendo uma grande redução, mas ainda assim, se você puder falar um pouquinho da sua convivência, um pouco de quem era o Segal, assim, para você e pro clube, né? Que era quase uma entidade ali. Olha, eu posso dizer o seguinte, ele foi um grande amigo meu, né? Eu convivi muito com ele. Raramente, né, quando a gente se encontrava, a gente falava sobre xadrez, né, depois dos torneios. A Uhum. gente falava do torneio que a gente participava lá tal, mas ele era uma pessoa assim muito agradável, uma convivência muito boa, né?
Uhum. Ele foi um jogador forte também, mas a fase que eu convivi mais com ele já não estava mais assim tão interessado. Por exemplo, eu acho que o último torneio forte que ele jogou foi a Olimpíada de 86, né? Que, se eu não me engano, não tenho certeza disso, né? Foi a melhor atuação do Brasil na história, né? Que era a equipe do Sunier, Milos, Alexandre Castro, Tsuboi. Eu Uhum. não lembro dos outros, né? Mas eu acho que foi o último torneio forte dele que ele se referia, né? Que depois disso aí a carreira dele ele deu uma parada, né? Uhum. Mas enfim, né? Era uma companhia agradável de você conversar, vinha de outro país, né? Conviveu com muita gente, estava sempre de bom humor, né? Mesmo no final da vida dele, quando a saúde dele estava muito debilitada, ele não perdia, né? Não perdia o bom humor e tal. Então, foi isso aí, né? Foi uma convivência legal, né? Que eu tive, né? Com ele. Ele comentava da razão dele ter vindo para cá, por que ele escolheu o Brasil? Ó, isso aí é meio complicado, né? De falar, né? Porque tinha muitas coisas aí que ele não abria, né? Ah, Não abria muito, não, né? Eu tenho a impressão que lá ele deve ter sofrido um pouco, né? Na Romênia, né? uhum. Eu perguntava da política de lá, como é que era, tal, né? Ele falava alguma coisa, mas não abria tudo, não, né? Não falava tudo, porque era um regime, foi um regime imposto, né? Ali, né? Foi uma das piores ditaduras, né? Da Europa, né? Era um cara chamado Ceausescu, né? Uhum. Tem documentário sobre ele aí da internet, ele sendo executado junto com a mulher dele, né? Então você vê que é uma figura muito fofa, né? O Ceausescu, né? Então, Uhum. fofa entre aspas, né? Tô brincando, né? Mas ele deve ter sofrido lá, né? Mas aqui ele aproveitou a vida dele, né? Aqui conheceu o paraíso, né? Vamos dizer assim. Ele E gostava daqui. era legal, né? Ver uma pessoa de uma outra cultura, né? Sempre é interessante, né? Ele Sim. se expressava bem, né? E tinha assim, né? Ele era um cara estudado também, né? Estudou, né? Uhum. Então, parece que ele era economista, né? Se eu não me engano, né? Era Ah, é? Não economista. sabia não. Não sabia. Economista. É que lá todo mundo, né? Era obrigado, né? Parece que para ter a bolsa, né? Para poder jogar, né? Uhum. Você tinha que estudar. É alguma coisa assim que eles faziam, né? Ah, Mas entendi. ele era uma pessoa que tinha, né? Tinha um nível cultural razoável, sim. Ele era. Então foi isso aí, né? Foi a pessoa que eu convivi muito, né? E era um jogador forte. Umas épocas assim, a gente combinou de estudar junto, né? Ah, que A gente legal. estudava um pouquinho junto, é. Treinava um pouquinho, mas daquele jeito, né? Aquele jeito, bem light, né? Bem nada comparado, né, com como se faz hoje, né? É aquela uma horinha vendo xadrez, duas batendo Aquela papo. bola. Exatamente, duas de papo, e aí vai, né? Perfeito. Então, via uma partida, né? Uhum. Comentava, né? Ainda assim, deve ter sido interessante ver como assim, ele enxergava É, o jogo, né? É uma visão diferente. olha, ele tem uma partida muito famosa dele, que ele mostrava sempre, que ele ganhou do Hübner, Hum, que era uma defesa Petrov, isso aí tem nas bases, né? vou Foi no colocar na Mundial. descrição. É, você pode colocar essa partida aí dele aí, que é Hübner Segal. Ele jogou uma defesa Petrov, né? Uhum. Que tem vários livros aí. O Hübner foi, na época, semifinalista do torneio de candidatos, né? É, não, Eu ele é lembro elite que mundial. ele foi da elite mundial. Ele era cotado para ser desafiante aí se não me engano, né, do Karpov, né? Ele perdeu o Hübner perdeu o match para o Petrosian até, né? Eu acho que foi Petrosian, não sei direito, né? Tem que pesquisar, né? Aham, Mas foi da elite, seguramente foi da elite, né? sim. Eu acho que está vivo até hoje, né? Acho que Não, ainda não está. sei, não tenho essa informação. Mas é um veterano da elite aí da década de 70. E ele ganhou essa partida, ele gostava de mostrar essa partida, e realmente é muito bonita. É Ah, uma tá. partida legal. Eu acho que se ele fosse entrevistado hoje, né, ele ia citar essa partida, quase que com certeza. Isso é uma informação bem interessante. Por exemplo, eu já convido uma época, já estava bem mais velho, eu nunca tive a oportunidade de ouvir ele falar dessa partida. Mas eu vou pegar ela da base com certeza. Hübner Segal, né? Não, deve Hübner é ser de fácil, deve ser bem fácil achar. fácil, é fácil, é fácil. Essa aí era a partida, assim, dele, da vida dele, assim. Uhum, Não só pelo cara, né, que ele derrotou, né, mas pela partida. qualidade. Uhum. Sacrificou tudo ali, né? Sacrificou um peão no começo, depois o peão pela atividade, né? Aham. E tudo exato, né? Tudo não tem nenhum furo a partida.
Ah, E bacana. tem um momento lá também, né? Que você precisava calcular, viu? Não era fácil ali, né? Você vai ver a Aham. partida, você que é grande mestre, você vai perceber, né? Que tem dificuldade, momentos de dificuldade ali, né? Que se Uhum. ele solta um pouco o laço, o Hübner ele escapa. Aham. E ele foi preciso na Para que execução. ele... exatamente. Tem que ter uma precisão aí grande, né? Ah. Falando um pouco sobre esse assunto, assim, e aí você pode dar a sua visão de você mesmo, né? Mas assim, eu lembro das partidas que eu já vi você jogando que é um pouco o que você já falou, era um estilo extremamente posicional, de alguma maneira não gostava tanto das complicações, claro que se chegasse vamos ver o que dá, mas você se considera um jogador realmente assim muito posicional ou é uma visão que eu tenho talvez seja estereotipada? Como é que você se vê como assim, Não, estilo de não, jogador? exatamente isso que você falou, mas isso aí devia muito a uma dificuldade minha, né? Eu não gostava de calcular, não tinha essa. Na fase melhor, né, na minha fase que eu estava assim jogando melhor, que eu cheguei até o nono ranking do Brasil, e tal, Uhum, eu tinha assim tinha mais confiança de entrar nessas posições, né? Então, por essa coisa, não estava preparado, então você vira meio pragmático, né? Você vai uhum. evitando essas posições, aí você perde chances também, né? Claro, claro. Essa é Se nova. desse para ganhar só na munheca, na técnica, né, a vida ia ser Não, boa. hoje em dia não dá, né? Hoje em dia, ainda bem que eu tô fora disso, né? Porque hoje em dia na munheca você não ganha mais de ninguém, né? É difícil. É muito mais difícil, né? Tem um momento aí que você vai ter que correr algum risco aí, entrar numa complicação ali. Você tem que calcular, né? Hoje em dia ainda mais, né, com informática, tudo, né? Eu vejo aí na internet, né? Como tem gente jogando bem, né? Impressionante, né? Como tem gente evoluindo. Sim. Então, era isso aí, né? Era meio por uma falta de confiança, né? Também, né? E, e fala. Chegava uma hora ali que e às vezes, olha, eu jogava com jogadores mais fortes, né? Isso aí, às vezes, alguns grandes mestres me falavam isso, né? Ele sentia, ele forçava uma complicação que sentia, né? Olha, aí é um momento que o cara pode fraquejar, né? Que Uhum. você pode ter uma dificuldade ali e pode acontecer qualquer coisa, né? Então, foi isso. Mas, de uma maneira geral, olha, pelo menos uma partida eu derrotei dos principais jogadores do Brasil, né? O Milos uma vez, Rafael Leitão duas vezes, né? Com um pouco de sorte, né? Claro que apanhei que nem um doido, né? Deles todos, né? Mas assim, né? Tive alguns resultadozinhos aí, né? Contra Claro, não são resultadozinhos. Ganhar desses caras de qualquer essa jeito é sempre bom. não, mas foi. Tive aí, principalmente jogos abertos e regionais, né? Que você não tinha como fugir deles. Sim. Tinha que jogar, né? E aí caía para você, né? Jogar com eles Tinha e que jogar. aí tentar fazer o melhor que dava, né? Você está jogando por equipe também, o Claro. grau aí você tem que desempenhar mesmo, né? Aí, Não, foi sem isso aí. dúvida. E, assim, bom, talvez até pelo fato de você jogar poucos torneios, eram os torneios que você tinha que jogar com esse povo realmente jogos abertos regionais, né? Porque, exatamente por Exatamente. jogar poucos torneios pensados. Agora, Era um, sim. não, o que eu queria falar é exatamente dessa transição. Você falou um pouco da informática, né? E talvez a sua transição de jogador para treinador ou professor, não sei qual que é a palavra certa para definir. Como é que você vê assim essa mudança? Para você foi algo natural? Foi algo que você gosta de fazer? E como é que você sentiu essa mudança vamos dizer assim, do analógico para o digital, né? Das preparações, dos estudos? Ó, assim, a primeira questão, assim, né? Eu sempre gostei de dar aula, né? Eu gosto muito de dar aula. Uhum, Então, para mim, não foi assim uma perda, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que, do ponto de vista pessoal, me trouxe mais realização do que jogar, né? Me traz, né? Sinceramente, sincero, né? Eu uhum, gosto muito mais de treinar do que de treinar alguém, de ajudar alguém, né, a melhorar, do que de jogar, né? Atualmente, há muitos anos já, né? uhum, E agora, informática eu tive um pouco de dificuldade no começo, né? Mas depois eu fui aprendendo, né? Porque os programas são simples, né? O Chessbase eu sei mexer bem, né? uhum. Então, sempre está aparecendo coisa nova. Eu resisto muito, né? Com o negócio da informática. Eu demoro muito para mudar, né? Mas eu aprendo, né? Eu consigo aprender, né? Agora eu vou dar aula daqui a pouco, né? Uhum. Para o aluno meu, eu vou usar o computador, né? Normal, né? Os recursos assim, eu sei usar, né? O básico eu sei. Mas não sou um grande entusiasta disso aí, não, né? Eu uso como uma ferramenta só. Era mais Mas legal você ver xadrez, você acompanhar xadrez antes dos computadores?
Porque hoje tem acesso a muita gente, mas para quem viveu bem a época que as informações chegavam pelo jornal ou por carta. Eu lembro que muito poucas vezes eu recebi, acho que por carta, folder de torneio, é uma coisa que hoje a gente acha engraçado, mas provavelmente você deve ter recebido muito mais do que eu. E hoje, tinha, sei lá, tinha adiamento, tinha um monte de coisa. E hoje o pessoal acompanha online, tem muito mais partida. Como é que você vê essa mudança, não só como assim, jogador, treinador, mas como espectador mesmo, alguém que gosta do jogo? Olha, Felipe, sinceramente, né? Sim, Tudo sim. era mais legal, viu, naquele tempo, né? Não era só a questão do xadrez, né? Era tudo, né? Então, assim, do meu ponto de vista, Claro, claro, né? claro. Cada pessoa tem, mas tudo era melhor, né? Não era essa correria, né? Essa loucura, né? Toda, né? Não tinha. A informação demorava para chegar, né? Mas quando chegava também, o prazer era enorme, né? Você ter o informador na mão, né? Uhum, Demorava 6 meses para chegar o informador. E o porteiro do clube, né? O finado, o seu Vigílio, né? Que uhum, trazia, né? Então, não era essa coisa, né? De hoje em dia, né? Era legal. E tinha as colunas de jornal, né? Tinha a coluna do Helder Câmara, do Herman Cláudios, né? Que se uhum. acompanhava, né? Tinha, não era assim. Então tinha, eu preferia, né? O mundo antigo, né? Eu acho que a gente saiu perdendo, né? Nessa transição toda. Mas é uma coisa que é inevitável que a gente tem que se Aceitar. adaptar, né? Uhum. Tem que se adaptar porque é a vida, né? Não tem como. Mas eu preferia, né? Como era antes, né? Eu preferia. Eu curtia mais a vida, né? Da maneira como foi antes. Hoje em dia eu acho tudo mais assim, por ser mais dinâmico, né? No meu ponto de vista, falando no meu Claro, claro, ponto, claro. mas menos prazeroso, né? Tudo, né? E No você, de momento que vez você tem em... que aprender, você tem que dedicar muito tempo a aprender. Isso aí é todo um investimento, exige um investimento, né? Cada coisa que você faz, né? Uhum, Então, eu acho que as condições do país, né, elas deram uma degradada brava também, né? Uma coisa que eu sinto, né? uhum. O Brasil, eu acho que o Brasil caiu, né? Assim, as condições gerais, né, de vida do povo, elas deram uma caída. Aí eu não sei explicar, e também não é o motivo, né, da nossa entrevista, né? Aham, Mas eu acho que se vivia melhor, né, no geral, antes. Eu, entendi. eu acho. Você já pegou algum aluno que você sentiu que talvez estivesse muito acelerado exatamente por esse excesso de informações e não e tivesse dificuldade talvez de estudar com calma ou de pensar? Porque a sensação que dá é que assim, um moleque no sentido de menino, menina, novinha, manter a atenção hoje, talvez por ter tanta opção, tudo muito rápido, seja mais difícil. É algo que você já teve contato? Como é que tenta trabalhar isso? Claro, muitos, muitos, muitos. É difícil você estabelecer uma metodologia hoje em dia, né, para treinar, né? Uhum. Porque é muita opção, tal, né? É difícil, né, de você conseguir falar para a pessoa, né, o que precisa fazer e tal, né? Uhum. Isso é verdade, né? Porque se você for assistir tudo quanto é vídeo que aparece, né, na internet, né, Uhum. sobre uma abertura, né, eu assim, né, olha, eu sou meio da antiga, né? Eu acho, né, que a pessoa tem que aprender a pensar pela cabeça dela, né, ali. Então, você ficar ouvindo muito a opinião dos outros ali, né, para ver uma posição, né, eu acho que acaba eu não sei, né, pelas conversas assim poucas vezes, né, que eu escutei, né, um treinador assim muito forte que eu respeito muito, que é o Gilberto Milos, né, ele fala alguma coisa parecida, né, que ele procurava ver as posições sem comentário. Algumas vezes que a gente comentou sobre xadrez, ele falou isso para mim, né, que ele via as partidas a seco, né, para não se influenciar com a opinião do cara que está comentando, né. Ah, isso é Então, interessante, isso é um método interessante. E aí eu talvez só tentei depois você conversar isso compara com as ele. análises, né? Ele falou isso para mim, né? É uma coisa que tem que conversar isso com ele, né? Mas é uma coisa. Estou falando isso aí porque eu respeito muito, né? Uhum. A habilidade dele como treinador e como jogador também. Sem dúvida. Embora eu não conheça pessoalmente muito bem, né? Mas é um treinador que eu tenho muito respeito. Não, bacana. Essa metodologia parece realmente ser algo interessante. Agora, para a pergunta que eu acho que eu já falei antes, né, exatamente para você dar uma pensada, porque é uma pergunta sempre difícil. Qual foi o seu lance da vida, ou porque foi um baita lance, ou porque te deu uma partida muito boa, te dá boas memórias, ganhou um torneio, fez um título, qualquer coisa.
A explicação é por sua conta. Olha, é o seguinte, ó, eu acho que essa partida tem na base, não tenho certeza, né? Uhum. Em 1998, nós jogamos uns jogos abertos num shopping lá em São Bernardo, né? E eu tive a 97. felicidade de fazer uma partida muito boa contra o Rafael Leitão, né? Que até hoje é uma, né? E Uhum. um jogador também que eu tenho um grande respeito, né? Então, acho que foi uma partida mais significativa da minha vida, que me deixou muito feliz, né? Porque era final de jogos regionais, né? Eu jogava por uma equipe que não era tão cotada a ganhar, né? Os jogos. E foi uma partida boa também, né? Foi uma partida legal, né? Foi uma defesa Ninzo-Índia. E tem algum lance específico que você acha que. Ou você acha que foi mais o conjunto da obra e você vai me fazer achar um momento? Ou teve realmente um momento que você fala, Olha, tipo, ali eu peguei ele, eu assim? achar a partida. Eu joguei, acho que foi esse ano eu ganhei 2 vezes dele, né? Com a mesma variante da Ninzo-Índia. Eu tenho quase certeza que tem na base, né? Mas Uhum. tem uma delas ali que eu entrego uma torre, né? Não é Ah, nada, né? É aquela coisa, né? Eu nunca fui de especular, né? De sacrificar, e também eu não calculo direito, né? Eu não calculava direito. hum. Então, mas ali era uma posição que eu levei mais ou menos, entendeu? Que foi uma posição que eu gostei, uma partida que eu gostei. E também pelo significado esportivo da partida, né? Claro. Porque jogos regionais, né? Todo mundo aí dependia do patrocínio, né? E Sim. foi isso aí, né? Foram as 2 vitórias que eu tive de mais expressiva na minha carreira com um jogador que naquela época já era muito forte, né? Já despontava para ser um dos melhores do Brasil, né? Ah, sim, já devia ser grande mestre ou muito próximo disso. 98 eu acho que era assim. Tem que pesquisar, mas eu acho que era assim. Sim. Pelo menos, pelo menos a equipe dele esperava que ele vencesse a partida, né? Uhum. Era a lógica, né? A lógica era que ele vencesse e foi uma boa partida. Teve sacrifício um momento lá. Tá, a gente vai fazer depois um vídeo Tem tentando. que fazer tem que fazer a pesquisa. Eu acho que tem na base. As 2 partidas tem na base. Uma Não, das legal. duas se acha lá, e aí foi uma mesma variante da Ninzo-Índia, da defesa Ninzo-Índia. Uhum. Foram 2 partidas numa. Ele jogou com as pretas. Naquela época lá eu permitia a defesa Ninzo-Índia e acabou decidindo por um ataque direto ao rei, né? Uhum. Não, Porque nesse tipo de abertura você sacrifica um pouco a estrutura de peões, né? Jogando de brancas, né? A defesa Ninzo-Índia. uhum. E aí Ele depois expande jogava. ali na lá do rei e vê o que dá. E ver o que dá. Olha só como é que. Eu já joguei o xadrez mais para frente. Em algum momento, Na minha pelo vida. menos. Não, tá, faz. Acho que ainda assim é legal. É legal lembrar esses momentos. Até talvez talvez fugir um pouco da zona de conforto também acaba dando uma memória ainda melhor, né? Exatamente. Exatamente. Tá bom. Olha, eu acho que eu tô com. Podemos. Pode ser. Fica à vontade para dar qualquer mensagem que você queira. Eu sei que você está com um aluno que você quer apresentar, fazer uma pergunta. Fica à vontade para a mensagem que você quiser passar. Olha, tá aqui, né? Tá um aluno e um amigo meu, Marcelo Cop. Ele está cedendo aqui o espaço aqui para fazer, né? Porque eu não tenho internet em casa, né? Eu uso a internet do clube, né? Enquanto estava funcionando. Uhum, E da biblioteca, né, que tem perto de casa, da Lan House. Você vê que eu ainda estou meio atrasado, né, nessa questão de informática, né? uhum. Então, depois terminando aqui a entrevista, eu vou dar aula para ele. Ele vai fazer uma pergunta aqui para mim, ele está aqui do lado. Ah, legal. Tá? Vamos lá, Cop. Apareça. Boa tarde, Opa, boa tarde, tudo bom? tudo bem? Obrigado pela oportunidade de participar aqui desse trabalho fantástico que você está fazendo aí. Ah, obrigado. Bom, fica à vontade aí. Mauro, queria te fazer uma pergunta aqui, Pois não. meio igual a pergunta do Felipe, do teu lance da vida, Ah, mas dos aspectos extra-tabuleiro, Mauro. ah, Que você, da sua carreira toda como enxadrista, ah, fora do tabuleiro, sim. que você achou mais incrível? Que você mais amou? E que você mais odiou também? Você está falando em relação ao xadrez, né? O que. Não, fora do xadrez. De tudo que o xadrez te proporcionou, mas fora do tabuleiro. Tá, fora do Dos tabuleiro. amigos que você fez, dos lugares que você conheceu, dos sentimentos que você teve.
Olha, falar assim, né? O que eu mais gostei, né? O que eu mais gosto do xadrez é a convivência social, né? Eu tenho poucos amigos fora do xadrez, né? São poucas pessoas assim com quem. Então, o meio do xadrez, né, assim, me dá muito, né, nessa parte, né? E é uma coisa que eu gosto do meio, né? Eu posso dizer sinceramente, eu gosto das pessoas do meio, né? E para você estar tanto tempo no xadrez, né, que é uma coisa assim que não proporciona assim, né, uma segurança grande, você tem que ter um atrativo. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de xadrista, né? Então essa é a minha, assim, a principal coisa assim que é o que eu mais, é uma coisa que eu gosto muito no xadrez e que eu tenho que ser grato a ele, né? Que é uma coisa que me dá, né? Uhum. E assim, né? A coisa assim que eu mais odiei, assim, que eu mais assim que assim, me incomodou, né? Assim, é que numa certa altura da minha vida eu me desgastava muito, né, com isso, né? Você deve ter me visto lembra, jogar, né? Eu ficava muito nervoso, né? Uhum. Então eu sobrecarreguei o meu sistema nervoso nessa época. Entendeu? Até bater no ping com capivara, você fica Eu ficava nervoso. nervoso. Então esse foi o lado assim que, vamos dizer assim, que me incomodou, né? Que não era para ser tudo isso, né? Então ficava muito nervoso. É isso aí. Legal, legal. Obrigado aí. Valeu. Legal. Não, acho que essa pergunta é bom para quem viu você jogar no clube, para quem viu você conviver no clube. Eu acho que essa pergunta complementa bem. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa para falar? Fique à vontade. Então, assim, para finalizar, né, eu queria dizer o seguinte, né? Assim, quando terminar a pandemia, eu espero voltar para o clube de xadrez, né? Que vai reabrir, assim que a situação der uma melhorada, né? Uhum. E quem quiser aprender xadrez, né, minhas aulas, né? Me acha lá, né? Eu vou estar lá. Eu estava frequentando. Só um pequeno parênteses. Você tem um site, um blog com análises também, né? Se você ou você Eu não. tenho um blog, né, há muito tempo, mas está desatualizado, né? Uhum. Tá desatualizado. Assim, no site do Clube de Xadrez, eles estão reestruturando as coisas lá, porque a pandemia atrapalhou a gente, né? Mas lá vai ter o meu e-mail, né? Com o tempo, né? Uhum. Com o tempo, a diretoria nova deve colocar de volta meu e-mail. Mas, de qualquer maneira, a aula online não sei fazer, né? Então, tem que esperar um pouquinho aí até voltar, né? O clube reabrir, né? Então, estamos aguardando aí, né? Quando o clube reabrir, eu vou estar lá. Então, é só me procurar lá, né? Tem um e-mail também no site do clube. Uhum. Vou falar também, né? Mauro Souza Xadrez, @hotmail.com. Legal. Então, Tá registrado. Mauro Souza Xadrez, @hotmail.com. Aulas presenciais aqui na Grande São Paulo, tá? Legal. Eu tenho uma experiência longa, né, disso aí. Eu espero retomar, né? Se der tudo certo, né? Vamos retomar em breve aí o contato. E eu queria dizer também que eu sou um grande fã aí do seu trabalho, né, todo, e acompanha as entrevistas. E também, né, da sua atuação como jogador, né, que nós somos de gerações diferentes, mas eu acompanho muito tuas partidas e que eu uso também nas minhas aulas, eventualmente. Bom, muito obrigado. Eu fico feliz em ouvir isso e, enfim, torcer para passar logo tudo isso para o clube de xadrez abrir e fatalmente o Mauro também aparecer por lá. Ok, então. Obrigado Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.